Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do nosso brasileirinho de hoje, eu preciso te avisar que existem muitos gatilhos aqui relacionados à violência doméstica. Então, só assiste se você tiver certeza que tá tudo bem, mas se você tiver algum trauma ou alguma dificuldade com esse assunto, talvez seja melhor não assistir nem escutar este vídeo, tá? Ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Já mandei e-mail anos atrás agradecendo por você ter sido o gatilho a me abrir os olhos. Assisti seu vídeo recente sobre o dízimo e também vi aquela situação da Miss América e os problemas familiares deles, então resolvi compartilhar com você minha história. Tive problemas na infância e também na minha saída da igreja, então sei que algumas pessoas podem ter passado pelo que eu passei. Meus pais criaram eu e meus irmãos na igreja. Minha mãe sempre foi amorosa, mas meu pai nunca conseguiu controlar seu temperamento. E tanto eu quanto meus irmãos e minha mãe sofremos muito com isso. Somos de uma família tradicional da igreja, aquela família exemplo, ele coloca entre aspas. Meu pai, presidente da estaca, tinha um discurso tocante na igreja, fazia facilmente os outros chorarem com os detalhes de suas experiências e histórias. Na minha infância eu não percebia, mas na adolescência eu vi que metade do discurso dele era exagero ou mentira. Não lembro de meu pai bater em minha mãe na nossa frente, mas não faltava grosseria, xingamentos, humilhação e destruição emocional. Diversas vezes ela estava chorando pelo jeito que meu pai a tratava. Por outro lado, eu e meus irmãos sofriam esse ataque emocional, mas também o físico. As entrevistas com meu pai, que eram para ser espirituais, eram uma sessão de tortura. Começava com uma oração, ele falava sem parar. Começava dando exortações, acabava se descontrolando no decorrer, sozinho, só com o desenvolver da própria fala dele. E ao final, estávamos apanhando. Meu pai era muito forte, então a surra quase nos matava. Uma vez, meu irmão não preparou a parte dele na reunião familiar. No meio da reunião familiar, meu pai surrou ele com um cabo de madeira. O procedimento era colocarmos as mãos na parede alto enquanto apanhávamos. Tinha uma contagem de surra. Se chorássemos ou gritássemos, podia fazer os vizinhos ouvirem, ou se tirássemos as mãos da parede, reiniciava a contagem. Geralmente era algo em torno de 20 ou 30 pauladas. Se o cabo, tipo cabo de vassoura, quebrasse, ele terminava com a cinta ou fio de luz, ou mangueira de borracha, ou o que ele encontrasse. Quase sempre quebrava. Nessa ocasião, meu irmão não chorava e nem demonstrava dor. Ele já era adolescente. Então meu pai não parou. Ele queria ver a dor. Queria ver ele sofrer. Essa era a ideia da surra. Meu pai parou por estar exausto, mal conseguia respirar. Quando meu pai parou, meu irmão caiu no chão. Meu pai ordenou que arrastássemos ele para o quarto e trancássemos ele lá. Não era para fazer nada mais. À noite fui escondido, destranquei e fui abraçar ele. Estava cheio de bolhas de sangue pelo corpo. Mas isso não foi tão impactante para a gente quanto possa parecer para você, Vânia. Estávamos acostumados e nós sabíamos que apanhávamos porque merecíamos. Era o preço. Sempre foi assim. Eu fiz algo quando era criança que não me lembro, mas eu tinha aproximadamente 7 ou 8 anos. Eu estava no banho quando meu pai chegou do trabalho. Ele abriu a porta e começou a me bater ali mesmo, tomando banho.
A surra foi tão intensa que fiz minhas necessidades ali mesmo e continuei apanhando. Essa sim foi a experiência mais humilhante que passei em minha vida. Não foram poucas as vezes que meu pai mandava eu ir à escola, à escola de manga longa, independente do calor, para cobrir as marcas. E eu sabia que se deixasse alguém ver e meu pai soubesse, a surra ia ser dobrada. Uma vez ele quebrou meu braço. Minha mãe cuidou em casa para que não tivéssemos que ir ao médico. Eu devia ter uns 10 anos nessa época. Outro dia, uma irmã estava indo fazer visitas de professora visitante. O portão de casa estava aberto. Era noite. Ela viu meu pai espancando meu irmão e chamou a polícia. Infelizmente, meu pai era um político muito influente e tinha muitos contatos na polícia. Ele chamou o policial amigo dele. A polícia queria ver a criança agredida. Então meu pai mostrou o outro filho, que não tinha apanhado. E obviamente nós não falaríamos nada. Nessa mesma noite, depois que a polícia foi embora, ele nos reuniu e disse que aquela irmã era Satanás tentando destruir nossa família. Ele era bispo na época e fez uma retaliação tão grande que a irmã não foi mais na ala. Uma outra surra que levei, meu pai disse que eu iria levar 50. Ele propôs se eu queria 50 de uma vez ou se eu queria parcelar em 7 dias com 10 surras e ria enquanto dizia. Quando eu já era adolescente, minha mãe fugiu de casa. Meu pai a ameaçou com uma arma e não era a primeira vez. Não tenho certeza se ele a mataria mesmo, mas parece muito com as pressões psicológicas que ele sempre fazia. Minha mãe voltou no próximo dia com medo do que ele poderia fazer conosco. Crescemos. Nosso relacionamento com meu pai é horrível, mas ainda existe, mais para evitar que minha mãe sofra. Já a incentivamos a terminar o relacionamento, mas ela se nega. Ela menciona sempre que ele vai parar, que está mudando. Quando eu soube da fraude que a Igreja Sud através de seu canal, Vânia, eu decidi sair. Avisei meus pais por telefone que não iria mais para a igreja. Expliquei por cima o motivo. Minha mãe sofreu muito. Meu pai gritou por telefone. Me disse que eu esquecesse que eu tinha um pai. Que nunca mais usasse o sobrenome da família porque seria uma vergonha. Que ele se envergonhava de eu ser filho dele. De eu ser filho dele. E que a ligação teria sido melhor se a notícia fosse que eu estava morto do que eu tivesse saído da igreja. Ele usou o sacerdócio para me amaldiçoar. Agora palavras do pai dele. Pelo sacerdócio de Melquisedeque, que sou portador, eu te amaldiçoo financeiramente, espiritualmente, a sua saúde e todos os aspectos da sua vida. Vânia, não estou exagerando. E detalhe, quando eu estava na igreja, eu era o filho exemplo. Meses depois, minha mãe teve um infarto, ficou internada. Meu irmão, que ainda era membro, me passou o recado do meu pai, que eu não me atrevesse a visitá-la e, caso ela morresse, que eu não fosse, pois ele iria me receber a tiros. Exatamente. E disse mais, que queria se certificar que meu irmão me repassasse a informação de que eu soubesse que a culpa do ataque do coração dela ser resultado do meu sofrimento por eu sair da igreja. Que eu soubesse que eu era o culpado da morte dela. Mas ela não morreu. Eles estão há 5 anos sem falar comigo. Provavelmente minha mãe está proibida de falar comigo. Mas eu soube pelo meu irmão que o infarto da minha mãe foi ocasionado por uma pancada que ela levou. O coágulo subiu para o coração. E sim, a pancada era culpa do meu pai. Depois de tudo isso, meu pai foi presidente de missão. Eu estou bem, a vida me fez forte.
Perdi a coisa mais importante para mim, que era o evangelho. Foi muito triste. A igreja era a base a que eu me agarrava. Perdi todos os meus amigos, minha fé sude, minha família. A vida recomeçou, novas oportunidades surgiram. Sei que, assim como meu pai, muitos líderes da igreja pregam coisas que não vivem. Muitos julgam quem decide sair da igreja, mas suas mãos são mais sujas do que possam imaginar. Se puder, publique minha experiência, mas, por favor, não me identificar. Não quero causar mais sofrimento à minha mãe. Querido, obrigada por ter confiado em mim e ter mandado aqui a tua experiência na igreja, especialmente como filho de um homem que serviu em diversos chamados de liderança. Eu imagino que não deve ter sido fácil para você sentar e relatar tudo isso, porque você teve que revisitar essas ocasiões que te causaram tanto trauma. Presta atenção aqui comigo, você que tá me escutando. Eu nunca, em nenhum momento, presta atenção aqui, em nenhum momento, nesses 7 anos, desde que eu iniciei este canal, nunca falei para você que coisas como essas aqui, e violência, e corrupção e abuso só acontecem dentro da igreja mórmon. Ou eu nunca tive a intenção de te passar a impressão de que é nisso que eu acredito. Então faz um favor para mim. Quando você que é membro da igreja postar comentários aqui, principalmente neste vídeo, não me venha justificar absurdos como este aqui, dizendo que, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Mas isso não acontece só na igreja. Eu sei. Você não precisa insultar a minha inteligência me falando isso, porque eu sei. Sabe qual é o meu ponto aqui? Presta atenção comigo. O meu ponto é que você, como membro da igreja, acredita, como eu acreditei quando eu era membro, que os homens que servem na tua igreja, especialmente os que são chamados para cargos de liderança, eles são homens chamados por Deus. Portanto, eles são especiais. Eles são fiéis portadores do sacerdócio. Você acredita que aqueles homens são chamados por inspiração. Este é o perigo. Este brasileirinho contou aqui pra gente com detalhes que me arrasaram, porque eu fico passando um filme, eu fiquei imaginando essas cenas. E meu pai, ele era um homem violento, mas ele não era, ou não dizia ser, um fiel portador do sacerdócio. Ele não tinha o evangelho, ele não tinha o sacerdócio. Agora, esse pai desse querido de hoje, ele deu de 10-0 em termos de violência, comparado ao meu pai. Então, essa história mexeu comigo como algumas que eu tenho contado aqui. Mexeram comigo a nível pessoal. Então, presta atenção aqui. Os membros da Igreja Mórmon ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eles acreditam ser melhores do que as outras pessoas. Eles colocam estes líderes num pedestal. Aquele é o presidente da estaca. Você vê aquele homem como alguém especial, chamado por Deus, fiel, confiável, respeitado.
inacreditável. Aí aquele lá é o bispo. Ai, ele é tão especial. Esse é o presidente da missão. Vamos escutar, vamos obedecer. Os membros da igreja não falam que eles são melhores do que os outros, mas eles usam sinônimos que são muito piores do que se eles chegassem e falassem o que eles realmente querem dizer, com as seguintes afirmações: nós somos parte do povo escolhido de Deus. Nós somos membros da única igreja verdadeira sobre a face da terra. Nós vivemos padrões superiores aos padrões do mundo. Nós não somos do mundo. Então primeiro, você acredita que é melhor do que as outras pessoas? Sim. Eu vou te dar um exemplo disso. Semana passada, uma conhecida minha de Florianópolis, a Marta, eu só não vou falar o sobrenome dela aqui, porque ela é bem conhecida na igreja lá. Então, a gente se conhece pessoalmente. Ela postou um comentário num vídeo aqui meu, falando assim: por que você não fala quem você realmente é? Você persegue a igreja demais. Eu te bloqueei do canal, viu, Marta? De nada. Tá aí a prepotência de um membro da igreja que acredita ser melhor do que eu. O pai desse querido, meu Deus, eu arrisco dizer que ele é um psicopata. Até onde eu sei, a definição básica de psicopatia é a incapacidade de sentir empatia, é a incapacidade de sentir a dor alheia. Na minha humilde opinião, um homem que faz o que esse desgraçado desse pai fazia para os filhos, para mim, se isso não é ser um psicopata, então eu não sei o que é. E tem mais. Não só ele não conseguia sentir a dor dos filhos, não conseguia sentir empatia, como ele sentia prazer nisso. Olha o que ele fala aqui, o nosso querido. Ai, meu Deus, aquela ali foi demais. Peraí, deixa eu achar aqui. Ele ia... Ai, não acredito que eu não marquei, né? Peraí. Ele disse que ele fez alguma coisa, eu não tô encontrando aqui o trecho. Ele fez alguma coisa que ele não lembra o que era. E o pai dele falou o seguinte, que... Falou para ele escolher se ele queria 50 pauladas de uma vez ou se ele queria 10 pauladas parceladas em 7 vezes. 10 a cada dia da semana. E ria ao dizer isso. Palavras do nosso querido. Você que é um profissional da área de neurociência, ou psicologia, ou psiquiatria, faz uma gentileza pra gente, coloca um comentário aí e me corrija se eu estiver errada quando eu chamo um desgraçado desse aqui de psicopata, desse pai aqui. Tá? Divide teu conhecimento com a gente precisa saber, precisa entender. Tá. Ele fazia os filhos colocarem as mãos na parede e ele dava em torno de 20 ou 30 pauladas, se o cabo... E tinha uma contagem, né? Se quebrasse, se o cabo de vassoura, por exemplo, quebrasse, ele reiniciava a contagem. E se os filhos tirassem as mãos da parede, ele começava de novo, ele reiniciava a contagem também. Esse monstro desse pai, quando ele ia para a igreja aos domingos,
Ele ia engravatadinho, banhozinho, banho tomado, provavelmente todo assim, barbinha feita, cabelo curtinho, tudo fofinho assim, a camisa bem branquinha, passadinha, gravatinha, tudo fofinho, né? E ele sentava lá no púlpito como bispo. Ele sentou no bispo como... No bispo. Ai, desculpa, né? Ele sentava no púlpito como bispo, ele sentou no púlpito como presidente de estaca, e ele foi presidente de missão. Ninguém, nenhum membro tinha a menor ideia do monstro que esse cara realmente era. Sabe por que que esse monstro foi chamado para esses 3 cargos de liderança de extremo prestígio? Porque não existe inspiração divina. Se houvesse inspiração divina, se aqueles homens que lideram a tua igreja fossem homens chamados por Deus, esse monstro jamais teria sido chamado nem para dar aula na primária ou na escola dominical. Ele não teria nenhum chamado, porque Deus inspiraria os outros homens a jamais darem um cargo de responsabilidade e de liderança para um monstro desgraçado desse aqui. Pai desse querido, sabe onde é o teu lugar? Na cadeia. Você não tem coração, você tem no peito uma pedra de gelo, você não conhece amor, você não tem a menor ideia. Sabe por que você serve na igreja ou serviu em todos aqueles chamados de liderança? Porque você é muito bom em mentir, enganar e manipular. Você sabe conquistar, você tem carisma, é ou não é? Isso também é um traço que psicopatas têm. Geralmente eles são carismáticos, eles falam o que você quer ouvir. Eles manipulam as pessoas. Agora eu vou te falar uma coisa, pai desse querido. Se existe um inferno, é para lá que você vai. Nada do que você faz na igreja conta, sabe por quê? Porque nada do que você faz lá dentro você faz por amor. E não me diga que faz porque é mentira. Um homem que é incapaz de amar, proteger e respeitar a própria família, os filhos desde criança, é incapaz de amar qualquer outro ser humano. Você não ama, você trabalha naqueles chamados de liderança porque você precisa do prestígio, porque você gosta de ser idolatrado por aquela comunidade que não tem a menor ideia de quem você realmente é. Querido, você que mandou a história, deixa eu te falar uma coisa, você fala aqui, né, nós sabíamos que apanhávamos porque merecíamos. Eu entendi essa frase porque você foi convencido, você e teus irmãos se convenceram de que vocês mereciam apanhar. Olha, eu espero que hoje, como uma pessoa adulta, você entenda que não há nada nesse mundo que uma criança faça que ela mereça 1/3 das coisas que você e teus irmãos passaram nas mãos do teu pai. Pelo amor de Deus. Mas eu entendo que você achava que merecia. Eu espero que hoje você consiga ver teu pai porque ele realmente é um monstro. Ele não tem coração. Desculpa, é teu pai. Mas não justifica. Ele não merece o teu amor. Ele não merece consideração nenhuma. E nesse caso, nem respeito ele merece de você. Não foram poucas as vezes que meu pai mandava eu ir à escola de manga longa, independente do calor, para cobrir as marcas. Além de frio, pai desse querido. Além de frio, gelado, vazio, você ainda é um covarde. É ou não é? Você espancava teus filhos, crianças, e mandava ir para a escola com a manga comprida para ninguém saber o que eles passaram dentro de casa nas tuas mãos.
Porque o bem-estar, o bem-estar dos teus filhos não importa. O importante é a tua imagem, é a tua reputação diante da comunidade, principalmente da comunidade religiosa, é ou não é? Olha o que aconteceu aqui. Naquela ocasião em que uma irmã chegou para fazer visita de professora visitante para a mãe dele aqui, o portão estava aberto e ela viu esse covarde pai dele aqui batendo no irmão dele. Deve ter sido tão forte, deve ter sido tão chocante que ela chamou a polícia. E olha o que eu não sei, me faltam adjetivos para esse pai aqui. Ele reuniu a família depois que tudo se acalmou, porque ele conseguiu manipular, ele mostrou o filho que não tinha apanhado, falou, não, tá tudo certo aqui. Ele tinha também amizades lá na polícia, era um político de renome. Dá uma olhadinha de prestígio, dá uma olhadinha aí na internet e veja se existe qualquer correlação entre psicopatia e líderes religiosos e políticos bem-sucedidos. Os melhores líderes religiosos que você vai ter, os políticos mais bem-sucedidos, é claro que não é regra, mas é comum você ver isso. Eles são psicopatas, eles não conseguem sentir empatia pelas pessoas. Dá uma pesquisada nisso, talvez você se surpreenda. Bom, quando tudo se acalmou e ele conseguiu controlar a situação, ele reuniu a família e falou que aquela irmã que chamou a polícia era Satanás tentando destruir nossa família. Ele era bispo na época e fez uma retaliação tão grande que a irmã não foi mais na ala. Pai, sabe quem que é o Satanás que estava tentando destruir a tua família? Você. Você. Você é a personificação do mal. O inferno, se ele existe, ele foi criado para pessoas como você. Além da maldade, da frieza, você é um tremendo de um hipócrita, que Jesus Cristo chama no Novo Testamento de raça de víboras. Com relação... Ó, tá aí. Ai, meu Deus. Uma cereja aqui no bolo trágico. Ele fala que quando ele soube da fraude que a igreja surge, ele decidiu sair da igreja. Ele disse que avisou os pais dele por telefone. A mãe dele sofreu muito, mas o pai dele gritou no telefone. E o pai dele disse para ele o seguinte, que seria melhor se o filho dele tivesse morrido do que se afastado da igreja. Sabe por quê? Porque se o filho desse, que é o filho dele, que é o querido da história de hoje, se ele morresse, para esse pai, eu arrisco dizer que não faria a menor diferença. Porque eu acho que se você consegue ver teu filho, você consegue bater no teu filho ao ponto dele criar bolhas de sangue pelo corpo, como ele conta aqui que aconteceu com o irmão dele, se você tem coragem de fazer isso, sente prazer nisso, então o filho para você morrendo, tanto faz. Ah, mas sair da igreja afeta a tua reputação, né, pai? Que triste ser você. Que espírito miserável você tem. Que cérebro detonado, confuso, estragado. Que coração vazio, gelado, duro, que é uma pedra. Que triste ser você. Esse pai foi mais longe por conta do filho dele ter saído da igreja. Olha o uso do sacerdócio que ele fez. Ele falou para o filho dele por telefone: pelo sacerdócio de Melquisedeque que sou portador, eu te amaldiçoo financeiramente, espiritualmente, a sua saúde, todos os aspectos da sua vida.
Ele apelou. Isso aqui foi um apelo para o filho dele sentir tanto medo e decidir voltar para a igreja, para o pai poder chegar lá depois no púlpito, né? Tanto assim, tanto fofinho, né? E ter a família dele toda sentadinha no banco, ativa na igreja, né? Porque a aparência do bem é muito mais importante para esse desgraçado desse pai do que a própria família dele. Que bom saber que esse pai não tem sacerdócio porcaria nenhuma. Que bom saber que esse pai vive dentro de uma bolha, que ele não tem sacerdócio, que essa praga que ele rogou no filho achando que tem autoridade, ele não tem bosta, oh, quase que eu falo um palavrão aqui, ele não tem porcaria nenhuma. Não, isso aqui, essa história me indignou. Eu acho que a história é mais forte que eu recebi aqui. Então, eu tive que me preparar emocionalmente para fazer esse vídeo e conversar contigo a respeito. Então, querido, da história, você sabe que teu pai não tem poder de sacerdócio nenhum? Ninguém tem sacerdócio de Melquisedeque. Nenhum homem nessa terra tem autoridade sobre você, sobre mim, sobre qualquer pessoa. Não existe essa autoridade. Não deveria haver intermediários entre você e a divindade. Um bispo aqui recentemente pediu desobrigação do chamado depois que ele conheceu todos os podres dos bastidores do bispado. Ele não conseguiu mais pactuar e ele teve integridade suficiente para subir no púlpito e avisar a congregação que ele ia pedir desobrigação e não ia mais ser o bispo deles. Talvez eu ainda faça um vídeo te contando essa história. E uma das coisas que ele falou numa entrevista que ele deu ao John DeLand do Mormon Stories Podcast, ele falou o seguinte: depois que ele se afastou da igreja, ele já sabia que não existia sacerdócio, ele descobriu tudo isso, ele falou pro John o seguinte, que um dia a filha dele estava com uma febre alta e nada estava baixando aquela febre. Então ele decidiu ir ao quarto dela. Ele deu uma bênção na filha. E ele falou pro John: eu não usei o sacerdócio, porque esse sacerdócio não existe. Eu dei aquela bênção na minha filha pelo poder do amor. Minutos depois, a febre dela baixou. Ele disse mais, ele disse que na igreja Mormon eles inventaram, Joseph inventou, e a igreja, claro, que seguiu com essa farsa de que existe uma autoridade que é a autoridade do sacerdócio. Eles deram um nome a essa autoridade e te convenceram que se você quiser receber essa autoridade, eles são os únicos que podem te dar. E esse ex-bispo falou que todos nós temos autoridade. Nós temos a autoridade do amor. Tudo que a gente fizer com amor, a gente vai conseguir. Ou quase tudo, né? Amor incondicional. O pai desse querido aqui não conhece esse sentimento, não conhece o que é amor. E ele tá lá fingindo que ama os membros da ala como bispo, finge que ama os membros da estaca como presidente, finge que ama os missionários como presidente de missão. Sabe o que eu desejo para você como membro da igreja, você que está me assistindo? Quer frequentar a igreja, frequenta a igreja Mormon, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, Universal, Congregação Cristã, seja lá o que for, mas cuidado quando você coloca aqueles homens que têm um chamado de liderança, seja bispo, pastor, seja lá quem for, cuidado para não colocar aqueles homens num pedestal. Porque aquilo é ilusão. Enfiaram na tua cabeça que aquele homem tem um tal de um manto. Ele tem inspiração especial de Deus. Ele tem autoridade sobre a tua vida. Ele tem autoridade para te chamar ao arrependimento, para te chamar para ir para a missão, para te dar chamados para você servir. Sabe o que eu desejo para você? Eu desejo que você imagine o teu vizinho. Um vizinho aqui.
O cara não quer saber de igreja, coisa nenhuma, trabalha, cuida da família, mas ele faz festa no domingo, ele toma cerveja, eu já vi até fumando, ele até fuma, né? Tem tatuagem, tem uma barba toda estranha, tem um cabelo comprido. Isso para um membro da igreja, de uma igreja, como a igreja mórmon, é a aparência do mal. Ele não tem aquela aparência do bem. Eu queria que você pegasse o teu vizinho, que tem essa aparência que eu estou te falando, e colocasse do lado dele o teu líder, como no caso aqui da história, o teu bispo, presidente de estaca ou presidente de missão. A aparência deles é a seguinte: cabelo cortadinho assim, bem curtinho, não tem barba, né? Se tem, ela é bem curtinha, assim, bem fofinha. Camisa sempre assim, branco, social e gravatinha, assim, tudo fofinho, limpinho, cheiroso. Não tem tatuagem, não tem brinco. Ih, teu vizinho tem até brinco na orelha. Ah, meu pai. Eu queria que você colocasse os dois lado a lado. É claro que você vai confiar mais nesse cara que tem a aparência do bem. Tudo que você não teria coragem de confessar pro teu vizinho que tem essa aparência do mal que eu te descrevi, eu adoraria que você também não confessasse nada e não pedisse conselho para esse líder aqui que tem a aparência do bem. Sabe por quê? Porque eu vou te assegurar, com a experiência de uma mulher de 52 anos de idade, que frequentou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 35 anos, eu te garanto que você não conhece o coração de nenhum dos dois. E você pode se surpreender. Esse líder religioso que tem a aparência do bem, como o pai mencionado nessa história, talvez ele tenha um coração como desse cara aqui, desse pai, vazio, gelado, duro. Talvez ele viva a vida dele no maior nível de hipocrisia. E talvez o teu vizinho, que não tem nada da aparência do bem que você espera ver em alguém para poder confiar, talvez esse cara aqui não tenha nunca encostado nenhum dedo no filho dele e nem na mulher. Talvez ele seja um pai bom, respeitoso, amável, que protege, que cuida da família, que ama, que usa o poder do amor para abençoar a vida dos filhos e da esposa. Enquanto que esse pai da história, ele nem sabe o que é amor. Isso é uma palavra que ele não entende o significado e nunca vai entender. É isso que eu desejo para você, como membro de qualquer igreja. Cuidado com a aparência do bem. Quando você senta para confessar um pecado, para pedir uma recomendação para entrar no templo, cuidado. Você não conhece o coração daquele homem que está olhando para você. Ele pode ser um desses aqui. Isso aqui é mais comum do que você imagina. Não precisa acreditar em mim. Querido, você que mandou esse depoimento, eu vou te falar uma coisa. Eu senti nas tuas palavras aqui dor, tristeza, o que é totalmente normal. Eu não senti amargura nessas palavras, pelo contrário, eu senti amor. Eu senti amor, o amor que você tem pelo teu irmão. Você correu risco, levantou no meio da noite, destrancou a porta e foi lá abraçar o teu irmão que tinha apanhado. E quando você chegou lá para ver teu irmão, ele estava cheio de bolhas de sangue pelo corpo. Você correu risco e você demonstrou amor pelo teu irmão. E você demonstra o amor pela tua mãe também. Você fala aqui que ela é amorosa. E você diz aqui que não quer causar mais sofrimento a ela, pedindo para que eu contasse a tua experiência anonimamente. Você é uma pessoa do bem. Você tem muito amor.
Eu espero que, se você não teve a oportunidade de buscar ajuda profissional para trabalhar todos esses traumas tão severos que você sofreu na tua infância e adolescência, eu espero que você busque essa ajuda, porque você merece. Eu vou te dar a minha opinião com relação a algo muito delicado. Você diz aqui que o teu relacionamento com teu pai é horrível, mas que você ainda tem um relacionamento com ele por causa da tua mãe, né? Queria encontrar aqui. Eu fiquei tão assim, atordoada com essa experiência que eu não marquei tudo que eu deveria ter marcado. Bom, mas enfim. Sabe qual é a minha opinião? Talvez você não devesse ter um relacionamento com teu pai só para proteger a tua mãe. Porque, primeiro, você não é responsável pelos sentimentos dela. Ela é. Segundo, eu não vou julgar a tua mãe, mas eu sou mãe. E, além de ser mãe, eu sou filha de um pai extremamente abusivo. A minha mãe levou 18 anos para se divorciar dele. Eu vivi com ele até os 8 anos de idade. Quando ela se divorciou dele, eu tinha 8. E ela desperdiçou todas as oportunidades que ela teve de nos proteger dos abusos do meu pai. Como mãe, isso sou eu. Não estou falando da tua mãe. Se alguém encostar um dedo num filho meu, eu avanço. Eu fico cega e eu avanço. Eu acho que talvez seja de grande ajuda você ajudar a tua mãe a entender que o fato dela não ter protegido vocês é injustificável, tá? Protegido vocês dos abusos do teu pai. Ela tem todo o direito de ficar com ele, que nem você fala aqui, né? Que vocês incentivam ela a terminar o relacionamento, mas ela se recusa e ela diz que ele tá mudando. A gente não vai julgá-la, eu não me sinto à vontade para julgá-la, porque eu nunca estive em um relacionamento abusivo. E ela tem todo o direito, mas isso não dá a ela o direito de ter a expectativa de ter um relacionamento normal e saudável com os filhos dela, tendo essa história de horror. Tendo visto tudo que os filhos dela passaram nas mãos desse covarde, que infelizmente é teu pai. Viu? Fica só uma dica, porque até onde eu sei, qualquer relacionamento tóxico ou que te machuque, você deve romper. Independente de quem seja a pessoa. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Não importa. Você já sofreu demais. Será que o fato de você ter um relacionamento com teu pai, por pior que seja, por causa do amor que você tem pela tua mãe, será que isso não cutuca a tua ferida? E será que isso não está te impedindo de curar essas feridas? Fica aí para você pensar. Eu me coloquei no teu lugar. Ao longo de toda a história. E eu me coloquei no lugar da tua mãe. E essa é a minha opinião. Tá bom? Bora ser feliz, viu? Você é um querido, você tem um espírito doce, você passou por tudo isso, você não tem amargura nenhuma. Tem tristeza, tem dor, que é normal, mas não tem amargura, não existe ódio nas tuas palavras.
Você é uma pessoa do bem, recebe meu abraço, viu? Recebe meu abraço, meu aconchego, meu carinho sincero. Porque você merece todo o amor do mundo. Tudo isso que teu pai fez, nem você nem teus irmãos mereciam. Vocês tiveram o azar de nascer de um pai que não tem coração. Tem uma pedra de gelo lá naquele peito. Você que assistiu ou escutou este vídeo, manda o teu carinho pro nosso querido de hoje. Faz alguns comentários, viu? Ajuda. Vamos espalhar o amor. Bora, vamos amar, vamos confortar, vamos ter solidariedade, viu? Vamos ser uma família, mas uma família boa. Uma família que usa o poder do amor. Tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas a gente precisava conversar sobre isso. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.